Olá, seja bem-vindo ao canal Formação Empreendedora. Eu sou o Sandro Bertoni E eu sou Adriano Ocala. e juntos nós estamos compartilhando com vocês todo um conhecimento de mais de 20 anos de aprendizado, treinamentos, palestras, eventos, congressos, convenções que nós aplicamos aos nossos clientes, pessoas que se desenvolvem para buscar melhores resultados. Dentro desse canal, Formação Empreendedora, vamos trabalhar com 4 ciências, onde você vai entender os recursos internos que cada um de nós temos e poder, na prática, analisar aquilo que está fazendo diante aos conhecimentos, aos comportamentos empreendedores. Fique com a gente, assista os nossos vídeos toda terça-feira às 10 horas da manhã, publicaremos um novo vídeo. E hoje nós vamos para o vídeo 3. Caso você não assistiu o vídeo 1 e 2, entra no nosso canal, veja lá os vídeos listados, assista o vídeo porque eles se complementam, eles fazem com que você entenda esses 10 comportamentos estudados pela ONU, listado de uma forma que as pessoas consigam entender aquilo que está acontecendo e faltando para que você tenha o seu sucesso na vida profissional e o sonho realizado na vida pessoal. É por aí, Adriano? Pois é, a vida empreendedora é uma vida do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? Porque a gente está empreendendo o tempo todo, empreendendo através das pessoas, empreendendo dentro da nossa casa, empreendendo às vezes num negócio, empreendendo dentro do negócio de outra pessoa. Algumas pessoas empreendem na vida política, empreendem na vida religiosa, na vida social. O empreender é através de comportamento, igual o Sandro falou, né? Foram construídas e listadas 10 características de comportamento, e essas características nos dão um caminho do que fazer, né? E nós aqui né, nos nossos encontros aqui, nós vamos te ajudar a entender o que é, te ajudar a entender como fazer esse o quê, e te dando exemplos, te dando um caminho interessante daquilo que as pessoas fizeram, daquilo que nós fizemos, daquilo que a gente viu e apresentando os resultados que traz uma vida praticada com os comportamentos empreendedores. Que maravilha! Então, dentro dessa primeira série, nós estamos trabalhando o conjunto de realização. Já falamos do busca de oportunidade e iniciativa, falamos de persistência e hoje aqui o vídeo 3, o tema é correr riscos calculados. E aí a gente fica pensando, né? Correr riscos, calcular, analisar, o que que acontece? As pessoas costumam correr risco na vida? Não são? Costuma, É? As costuma, pessoas. costuma, né? E é isso que a gente tem que falar, porque algumas pessoas correm risco sem precisar correr risco. Outras precisam correr risco e não correm risco, é, e isso já é um risco. Olha que parece contraditório, parece um contrassenso, mas se você. O grande risco, muitas vezes, é você esperar as coisas acontecer, né? Então, o que a gente quer trazer dessa característica de comportamento empreendedor, de correr riscos calculados, é dizer para você o seguinte, que o empreendedor, ele corre risco. Afirmar isso, ele corre risco. Só que ele corre um risco calculado, um risco pensado, um risco raciocinado, analisado. E aí nós vamos trazer uma outra ciência mais para frente, né? E a gente vai apresentando as ciências e depois nós vamos fazer um apanhado para juntar essas ciências para você entender. Porque essa foi uma coisa que pegou muito para mim há 22 anos, Sandro, quando a gente fez o Empretec, né, sobre correr risco. Eu tinha 35 anos na época e foi muito impactante para mim conhecer primeiro, né, ter a expansão da minha consciência e ver que eu era uma pessoa que não queria correr risco. E o quanto isso tinha atrapalhado a minha vida até então. Apesar que quando eu tinha 30 anos, quando eu fiz 30 anos, eu vendi tudo que eu tinha e comprei um negócio, vendi tudo mesmo, até carro, casa, tudo, comprei um negócio, né, para empreender uma nova maneira, eu falo, eu rapei a mesa quando eu fiz 30 anos, né, para fazer um negócio novo. Mesmo assim, eu tinha certeza que dava certo, porque era um negócio que era do meu pai, entende?
Então, eu sabia o quanto dava, o quanto. Na verdade, eu nem corri muito risco, porque eu sabia o resultado. Então, não é correr risco. Tinha um certo risco, porque eu inovei, eu aumentei o faturamento do posto de gasolina que eu comprei do meu pai. Foi uma coisa muito interessante, né? Só que lá no Empretec eu percebi, descobri e tomei muita pancada lá, porque a pancada não é uma agressão a você, aquilo que você faz. É só uma amostra daquilo que você tem de estar fazendo, né? E sabe o que foi incrível? Aquilo doeu. Doeu pra caramba, né? Mas foi bom, porque eu pude aprender e a analisar os riscos. Então hoje nós vamos discorrer sobre isso, sabe? Essa característica é muito forte, né? Ela é o pilar, né, da situação que pessoas acometem, de certa forma, às vezes, em fracassar ou em quebrar, né? Vamos usar essa palavra que as pessoas muito falam, né? Por falta de planejar todo o cenário de mercado e também de investimento, ou seja, às vezes colocar todos os ovos numa cesta, né? E não diferente de você, aconteceu comigo também, né? Uma atividade da família por 40 anos, e quando chegou a minha vez de investir, eu fiz como você, a história se repete, né? Vendi a minha casa para investir na empresa da família, para que fosse minha, né? Uhum. E não olhei para o mercado, não olhei para o cenário, e aí muitas coisas foram acontecendo. O recurso, apesar de ser muito investido, acabou ficando pouco, porque a máquina sugava todo o recurso, né, o capital de giro, e ou ele ficava parado no estoque, ou ele ficava no contas a receber, né? E às vezes a gente não cuida. Por isso que a gente está trazendo aqui para vocês toda a base do conhecimento e algumas situações. E lá na frente a gente vai entrevistar pessoas também para estar contando a sua história. E nessa história a gente vai fazendo um paralelo dessas características e dos comportamentos. Então, correr riscos calculados é assumir tarefas, né, Adriana? A pessoa assumir tarefas e moderar os riscos. Então, Sandro, você falou de assumir tarefas, né? Na verdade, desde que essas tarefas sejam desafios. O empreendedor, ele entra em desafio. Por quê? Porque ele quer um novo resultado. Então, assumir desafios, risco moderado, ele tem a ver com comportamento. Então, eu quero citar 3 comportamentos, talvez eu não consiga citar tudo hoje, né? Porque nós vamos conversando aqui e vão vindo as ideias, vão vindo o que a gente tem para entregar para você de conteúdo. Mas o primeiro comportamento dessa característica é avalie alternativas e calcula os riscos deliberadamente, de forma pensada, de forma deliberada, de forma proposital, né? Calcular o risco é enxergar as diversas possibilidades que tem e os diversos perigos. Então, quando você entra num desafio, você está avaliando as alternativas que tem, você tem que ter informações. Olha como uma característica puxa a outra, né? Que alternativas que tem? Que recursos que eu tenho para entrar nesse desafio? Que prova que eu tenho que isso vai dar certo ou isso pode dar certo? Que competência que eu tenho para estar entrando nesse desafio? Porque senão fica coragem, fica loucura, fica perigoso. E eu já vi muita gente fazer isso. Teve uma E época, fica Sandro. também contando com a sorte, né, Adriano? Aquela igual atividade que a gente usa, né? Ficar jogando argola lá, né? Quer dizer, tem o controle da situação, mas não está calculando o risco. E às vezes fala assim, eu vou tentar, eu vou arriscar, e fica arriscando de uma forma desorganizada, descontrolada. Olha como é que é interessante, né? Teve uma época que os descendentes de japoneses estavam indo em massa para o Japão, isso há uns 30, 40 anos que isso aconteceu, né? E voltavam, chamados decassegues, né? Eles voltavam do Japão e alguns vinham com bastante dinheiro e vinham numa vontade louca de conseguir fazer com que aquele dinheiro rendesse aqui no Brasil o quanto ele estava ganhando lá no Japão. E só que a competência dele, quando ele saiu do Brasil e ficou lá 5, 10, 15 anos,
era diferente já, porque o Brasil mudou, ele ficou mais velho, né? Aquilo que ele fez no Japão, ele não vai fazer aqui no Brasil, né? Muita gente ficou lá puxando a alavanca durante 10 anos, entendeu? Aí e juntou dinheiro com isso. Aí ele volta para o Brasil, ele quer empreender, né? E alguns abriram negócio, sabe? Abriram autopeça, outros abriram um restaurante, né? E alguns deram certo e outros perderam tudo, tiveram que voltar para o Japão. O que aconteceu? Né? Pode ter certeza, fator de risco. Por quê? Não é porque para um deu certo, vai dar certo para o outro. Qual é a tua competência? Que lugar que você está abrindo isso? Quem são as pessoas que vão ajudar você? Isso é avaliar a alternativa. Né? Que alternativas você tem de abrir um negócio? Eu abro um autopeça ou abro um restaurante? São completamente diferentes. Né? Teve gente que abriu imobiliária e ficou rico, teve gente que abriu imobiliária e voltou para o Japão. Entendeu? Então, o que é avaliar a alternativa? Primeiro você tem que entender qual é a minha competência. O que você sabe fazer? O que você aprendeu a fazer? O que você estudou? Não, no Japão não dava para estudar. Né? Não dava tempo, a gente puxava alavanca o dia inteiro, das 7 horas da manhã até as 10 horas da noite para ganhar hora extra, né? E trabalhava 6 dias por semana. No domingo a gente precisava lavar roupa, cuidar da casa, preparar a comida da semana. Era uma loucura. Eu não consegui me preparar. Puxa vida, e agora? Né? Como é que você vai empreender se você não se preparou? Então, avaliar a alternativa e calcular risco deliberadamente tem a ver com o seu preparo, tem que ver com os seus recursos, tem a ver com as informações que você tem. Senão você não vai conseguir avaliar as alternativas. O segundo comportamento dessa característica, né, agir para reduzir os riscos ou controlar os resultados. Então, a gente está aqui citando para você os 3 comportamentos. O terceiro é: coloca-se em situações que implicam desafios ou riscos moderados. Então, a gente está fazendo uma menção, uma junção dos 3 aí, para que você possa entender como que você se posiciona nesta característica, como que você conduz ela no seu dia a dia ao correr riscos para fazer aquilo que você determinou, planejou, pensou, tá? Se isso está sendo calculado, analisado e se isso está interferindo. Ou seja, quando for buscar a característica de planejamento e monitoramento sistemático, junta com correr risco calculado. Então, essas junções que a gente está fazendo dos 10 comportamentos é que traz musculatura, traz pilar de sustentação, traz para você evidências de que fazer, como fazer e a hora de fazer. Pois é, porque não dá para você praticar uma característica de comportamento sem Isolada, né? sem acionar uma outra, sabe? Elas são interdependentes, né? E elas é um conjunto mesmo, né? O sucesso não vai acontecer praticando uma característica. Às vezes acontece um sucesso momentâneo por você ter uma característica muito forte, mas você pode perder logo em seguida tudo que você conquistou por deixar de ter uma outra, né? Então, esse de age para reduzir os riscos e controlar os resultados, eu vou dar um exemplo aqui muito simples para que você entenda o que é isso, tá? Você faz seguro de carro? Aliás, você tranca a porta de casa quando você sai, você tranca o carro, você verifica se as tomadas estão desligadas, se o gás está, né, antes de viajar, né? Isso é agir para reduzir o risco. Por quê? Por que você faz seguro do carro? Isso vai evitar Não, mas você está agindo para reduzir o risco. Porque você trava o carro, vai evitar o ladrão de entrar? Muitas vezes não, mas você age para reduzir o risco. Então, até a gente, quando começa a praticar o comportamento e entender conscientemente, né, e deliberadamente esse comportamento, você começa a praticar nas pequenas coisas. E eu tenho a máxima o seguinte, né? Por exemplo, eu estou saindo de casa, eu falo assim, poxa, a janela será que está aberta? Eu volto para ver se a janela está aberta ou não, né? Não tá com cara que vai chover, né? E aí você entra num dilema, né? Porque às vezes você já está lá no portão, ou quem mora em prédio já está lá embaixo, né? Será que eu fechei a janela e tem umas nuvens para lá, umas nuvens para cá, né? Você volta ou não volta, né?
Porque se você volta é porque você está agindo para reduzir o risco e controlar os resultados. Porque qual é o resultado de você não fechar a janela? Pode ser que seja resultado nenhum, né? Deixou a janela, mas pode ser que você chega, a casa está inundada d'água. Aí o sofrimento é grande. Aí você fala, ah, meu Deus do céu, por que eu não voltei? Então eu tenho, né? Agora eu tenho um comportamento seguinte: se veio na minha cabeça, eu vou fazer, né? Agora se eu sair, né, e voltei, nem lembrei, aí o que eu vou fazer? Agora se eu lembrei, se veio na minha cabeça, eu vou agir para reduzir o risco. Eu volto, fecho a janela, né? E muitas vezes já aconteceu de eu estar lá e falar, graças a Deus que eu voltei, né? Que bom que eu tenho esse comportamento, porque senão uma hora dessa a casa ia estar inundada d'água. Então, eu estou falando de coisas do dia a dia. Agora, e na vida empreendedora? Na sua vida do dia a dia, Sandra, como é que é, né? Então, né, as ideias aqui vão borbulhando, né? Quando a gente pensa, né, em empreender na vida, né, as pessoas elas têm dois caminhos aí para empreender, por oportunidade ou por necessidade. Por oportunidade é quando você já trabalha em uma atividade, você já exerce uma atividade profissional dentro de uma empresa ou junto com alguém e verifica que tem oportunidade, às vezes de montar numa outra região, numa outra cidade, para que aquilo expanda negócios, mais pessoas possam utilizar o serviço. É um formato das pessoas empreenderem, pela oportunidade que está enxergando. Lembra da primeira característica, né? Busca de oportunidades e iniciativa. O segundo formato é por necessidade. Então a pessoa passa a ter uma necessidade, casou, tem filhos, né? Tudo mudou, mais despesa, aí eu preciso ganhar mais. Então, Veio a pandemia. veio a pandemia. Então, por uma necessidade qualquer, a pessoa fala, eu preciso ganhar mais dinheiro e aí eu vou montar um negócio próprio, né? E aí tem que analisar por quê. E a forma também de fazer, de investir de forma econômica e enxuta e fazer um crescimento de forma orgânica. Ou seja, analisar o quanto você tem para investir no seu negócio, fazer um planejamento, enxergar as oportunidades e montar o cenário ideal e fazer o teste de pouco a pouco. Assim você vai correndo os riscos de forma deliberada, moderada, correndo desafios, mas com segurança. Assim como o Adriano citou ali na questão, né, às vezes do seguro de carro, né? Você passa a ter segurança. Se acontecer, eu estou seguro. Pois é, então, o que acontece, né? Muitas vezes no seu negócio, você vai precisar entrar em situação de risco. Então, avalie as alternativas, calcula os riscos deliberadamente e age para reduzir os riscos e controlar os resultados. Esses dois comportamentos, eles reforçam muito a característica e muitas vezes a gente só fica nelas. Aí, né, vou falar um palavrão aqui, né? Aí é aquele empreendedor bundão, que só fica avaliando a alternativa e reduzindo o risco e controlando o resultado, né? E ele precisa entrar em situação de desafio. E desafio quer dizer, não sei se vai dar certo. Esse que é o negócio. Eu já calculei os riscos e tal, né? Mas eu não tenho certeza que vai dar certo. Por isso é desafio. Quando você tem certeza do resultado, não é desafio. Aí o que acontece, né? Adriano, mas pera lá, como que você vai entrar num negócio que você não tem certeza do resultado? Dá para entrar num negócio que você não tem certeza do resultado? É assim a vida empreendedora. É assim a vida do dia a dia. Então vou citar um exemplo. O lutador de judô. Eu fui lutador de judô por um bom tempo, né? Fui lutador de taekwondo. Tem alguns amigos, tem um amigo pessoal que foi lutador de MMA. Quando a gente entra para lutar, a gente tem certeza que vai ganhar o campeonato, vai ganhar aquela luta, né? Mas a gente entra naquele desafio, porque a gente se preparou. A gente tem confiança. Não, eu estou preparado, vamos ver se esse cara tá, né? Então, quando você... É a mesma situação na vida empreendedora, né? Quando você entra num desafio, você fala, eu me preparei, eu adquiri os recursos, eu estou pronto para enfrentar isso e vou dar tudo de mim. Não sei se o resultado vai acontecer. É isso, né? Então, é por isso que tem o terceiro comportamento. Mas olha, eu vou fazer um paralelo aqui na questão do judô. A gente analisa ali no judô, né? Você está num ambiente controlado,
você tem um treinador, o coach, te ensinando fase a fase do processo do judô para que você tenha aquelas técnicas, né, bem apurada, ou seja, que nós estamos falando de treino de forma repetida, até que você fique bom com aquelas técnicas dentro da primeira faixa no judô, que é a faixa branca, né? E aí, a prova disso, vai enfrentar um desafio em uma competição, também num ambiente controlado, aonde as pessoas, através de categorias, vai enfrentar o desafio, sem saber se vai ganhar. Mas você tem a convicção e você tem aquela sensação porque você treinou. Então, se você se preparou, se você treinou, se você analisou o mercado, se você tem alguém que possa te ajudar também, olhando a questão e te orientando, aí a tendência, né, é mais positiva. Ô Sandro, você vê, né? Você está falando aqui, eu estou pensando. No judô tem um sensei, que é o mestre. E ele fala uma coisa interessante que ele fala. Treina, 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 treina. Se esforça, se esforça, se esforça. Faz as tarefas que quando você for no campeonato, a gente não sabe se você vai ganhar, mas feio você não vai fazer, né? Porque você vai estar preparado. E é um ambiente controlado, igual você falou, né? O que é um ambiente controlado? Onde a gente tem os parâmetros, né? É claro, num campeonato de taekwondo, eu já vi cara sendo nocauteado, né? E até a gente vibra e tal. Mas ninguém vai morrer, dificilmente morre um, mesmo que foi nocauteado. Na vida empreendedora, nós queremos te ajudar a estar num ambiente controlado. Nós queremos ser aquele sensei que te ajuda a alcançar os seus resultados. E o bacana é que quando você entra no canal, né, você tem a oportunidade de interagir com a gente, de perguntar, de falar suas angústias, de contar o seu caso, para a gente, com a nossa experiência, com a prática que nós já tivemos e com o conhecimento que a gente tem, te ajudar a caminhar e ir para a luta. Só que a luta é sua. O sensei não entra no tatame, não entra no dojo para lutar por você, né? Você que vai fazer a sua luta e o mérito de ser campeão, a medalha, o troféu é seu. Então, é isso que a gente quer te ajudar. E muitas vezes, né, o sensei nem sabe porque você vai embora e continua a treinar em outra academia e é campeão lá e o sensei nem viu você ser campeão. Como pode ser que aconteça com a gente aqui, né? Mas, e você vai levar a sua medalha. Mas a gente sabe que o sensei participou da história. Eu quero participar da sua história, o Sandro quer participar da sua história, né? Te ajudando num ambiente controlado a empreender a sua vida, né? No seu negócio, onde você trabalha, na sua vida profissional. Então, esse terceiro comportamento, né, da característica, para a gente não fugir aqui, né? Coloca-se em situações que implicam desafios ou riscos moderados. Coloca-se. Não fuja da raia. Vá para o campeonato. Quando eu fiz taekwondo, tinha um colega meu, um menino, faixa vermelha. O taekwondo aqui no Brasil, né? Porque na Coreia é diferente as faixas, né? Aqui no Brasil é branca, amarela, verde, azul, vermelha e preta. Né? E tem as pontas, ponta amarela, que é as faixas intermediárias. Mas basicamente é branca, amarela, verde, azul, vermelho e preta. Esse menino já era faixa vermelha, quer dizer, ele estava uma antes da faixa preta. Tá? O que acontecia? Ele nunca chegava na faixa preta, porque para ser faixa preta precisa participar de campeonato e ele nunca foi. E ele tinha muita habilidade. Ele quebrava tábua, chutava 3 metros de altura, sabe? A gente pendurava as coisas lá e ele, pá, com o pé tirava lá de cima. Tinha uma técnica avançadíssima. Mas ele não entrava no desafio. Ele não queria correr o risco de tomar quem é do taekwondo sabe, né? Tomar um tolhô na orelha, né? Tomar um titiagui na barriga. Ele não queria correr esse risco, entendeu? E ele nunca sentiu o sabor de pendurar uma medalha no pescoço e nem o de sabor de perder uma final. O empreendedor, ele entra no desafio. Mesmo que ele perca, ele sabe que ele lutou e foi deliberado. E o risco foi moderado. Por quê? Porque ele se preparou. Então, a vida empreendedora, muitas vezes, é um jogo, Adriano. É um jogo.
Play the game. Né? É um jogo. É isso aí, realmente é um jogo, né? E você, tá jogando ou tá na arquibancada assistindo o jogo? Faça a sua escolha, né? Tá gostando dos nossos vídeos? Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber os novos vídeos. Toda terça-feira às 10 horas estaremos publicando um novo vídeo para que você possa entender e se complementar do nosso projeto Formação Empreendedora. Muita riqueza, vídeos de muito valor. Nós estamos entregando todo o nosso conhecimento para que você possa, de uma forma independente, com autoconfiança, entender essa proposta. Afinal de contas, se você fizer uma busca no Google, vai pesquisar e vai encontrar muita informação a respeito. Então, aproveite essa riqueza, né, que a internet oferece e se abasteça, se complemente. Assim, a grande tendência de ter os resultados de forma positiva. E como é que faz, Sandro? Daqui para frente. Curtir e comentar os nossos vídeos é muito importante, porque assim mais pessoas e assim como também nós, ao você comentar, podemos ali estar tecendo informações para você. Compartilhar é importante e inscrever no nosso canal. No próximo vídeo traremos aí a característica de número 4, para que você possa ir se complementando. Você que tem Facebook, você que tem as mídias sociais, você que acessa, né? Vou pedir uma coisa para você. Compartilhe. Pode ser que você faça parte de um grupo de empretecos, de um grupo de pessoas empreendedoras, um grupo de milionários, né? Compartilhe esse vídeo. Se você gostou, compartilhe o nosso canal. Nos ajude a crescer e ajude as pessoas a ter um pouco mais de conhecimento sobre isso. Tá bom? Tamo junto.